comercial entre os Estados Unidos e a China. Tudo que você precisa saber nesse vídeo. Mas primeiramente vamos falar sobre a taxação do Trump com o mundo, né? O Trump anunciou várias tarifas de taxação, incluindo o Brasil em 10%. E depois tem uma notícia que parece que ele vai suspender a taxação do resto do mundo, menos da China. Ou seja, a principal guerra dos Estados Unidos é com a China. Por conta disso, o que aconteceu? Na primeira vez que ele anunciou as taxações, a bolsa despencou, tanto a brasileira quanto a americana. Eu fiz vários vídeos falando sobre ações, inclusive ações que eu comprei aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Tem um vídeo meu recomendando sobre petroleira, porque eu acredito que o petróleo sofreu muita queda, mas como eu já falei antes, com o petróleo você faz várias coisas, não só combustível, como pneu e diversos outros produtos. Então eu comprei muito petróleo e comprei várias ações americanas e brasileiras. Se vocês quiserem saber quais são essas ações, assistam meus outros vídeos. E sobre a guerra comercial, o que acontece? A China, vocês sabem que tudo é feito na China. Por quê? Porque as empresas querem pagar mais barato por tudo. E a mão de obra na China é uma obra muito barata. É praticamente análogos de escravo. Saiu inclusive matéria da Shein, se você for pesquisar na internet, é a fábrica que os trabalhadores estavam fazendo aquelas bolsas da Shein, roupas da Shein, praticamente análogos de escravos, sem condição nenhuma, nem de higiene, nem de saúde mental, nem de nada. Então, por conta disso, que empresas e países buscam fazer produtos na China, como por exemplo a Apple. A Apple ela faz a montagem do seu telefone na China. Por quê? Porque é muito mais barato. E o que acontece com isso? Nos Estados Unidos, deixam de se criar empregos, porque a Apple, que é uma empresa gigantesca, em vez de fazer fábrica nos Estados Unidos, contratar americano, contratar mão de obra americana, ele faz a fábrica ir para a China, ou melhor, ele contrata fábricas chinesas para fazerem os iPhones, e com isso deixa de criar emprego nos Estados Unidos. E isso não acontece só com a Apple, acontece com várias empresas, várias montadoras. E a mesma coisa que acontece aqui no Brasil. Às vezes tem uma empresa que tem sede em São Paulo, ela sai de São Paulo, vai para Minas Gerais, vai para o Rio de Janeiro por causa de incentivos fiscais. Ou seja, o lugar que oferecer menos imposto, os empresários vão. Porque o empresário não é burro, o empresário é esperto, né? As empresas elas têm que visar lucro. Se a empresa não tiver lucro, ela vai à falência. E, inclusive, saiu uma matéria sobre empresas que estão agora deixando de ter a sua sede no Brasil e abrindo no Paraguai. Justamente porque o imposto é muito menor. E se a moda pegar, vocês vão ver aí muitas pessoas ficando sem emprego porque as empresas vão migrar a sua fábrica de produção do Brasil para o Paraguai. E com relação à bolsa, que nosso foco é a bolsa de valores, as empresas despencaram na bolsa, tanto a brasileira quanto a americana. Algumas empresas ontem começaram a subir, como Bank of America, como McDonald's. Aqui no Brasil, algumas empresas também começaram a subir, alguns bancos, como o Banco Itaú, subiu, porque, por exemplo, o banco não tem nada a ver com essa guerra comercial. Agora, empresas que importam e exportam, essas sim tendem a cair. Se bem que a brasileira não deveria cair tanto, porque a taxação do governo Trump contra o Brasil foi de apenas 10%, sendo que na China passou de 40%. E ele está falando aí que vai taxar em mais 50% produtos da China. Então, por isso que está tendo essa guerra comercial, e as empresas, inclusive a bolsa americana, tanto a Nasdaq quanto a NSE, estão caindo. E isso, como eu já falei, é uma ótima oportunidade para você dolarizar os seus investimentos. O que a gente precisa fazer é ficar monitorando e ver até onde o fundo vai bater. Sendo que ontem algumas empresas já estão começando a se recuperar, como o Bank of America, que subiu 3%. Agora, nada indique que começou a voltar. Pode ser que aconteça mais alguma guerra comercial e as empresas elas começam a cair novamente. Então temos que ficar espertos e esperar aí pelo menos mais uma semaninha para ver o que vai acontecer antes de tomar qualquer decisão de compra ou venda de ações. Se bem que, como eu sempre falo, se você compra boas ações, vender jamais.